Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, meus amados, tudo bem? Vamos dar seguimento hoje à leitura de Marcos, capítulo 2. Creio que você tenha sido muito abençoado com a leitura de Marcos, capítulo 1, mas Marcos, capítulo 2 também é uma bênção. E eu quero destacar 2 pontos aqui em Marcos 2. Primeiro, Marcos 2, 3 a 5, onde a palavra nos diz o seguinte: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Sabe, queridos, eu quero destacar 2 pontos aqui. O primeiro deles, a atitude daquelas pessoas que buscavam a Jesus, né? Eles foram simpáticos à pregação de Jesus, ou seja, eles creram em Jesus, eles creram no que Jesus estava dizendo, eles creram que Jesus realmente poderia fazer um milagre na vida daquele amigo que era paralítico. Segundo, a cooperação. Eles se uniram, né? Eles se uniram para conseguir fazer com que o amigo fosse curado. Então a união entre nós também certamente move o coração de Deus. A palavra nos diz que onde houver 2 ou mais em nome dele, ele também estaria com estes, né? Então ele não quer dizer que se eu fizer minha oração sozinho, ele não estará comigo, não é isso. Mas ele está afirmando, né, o quanto ele gosta da concordância, o quanto ele deseja o relacionamento entre nós. Então, quando amigos se unem para interceder por outro amigo, queridos, isso é poderoso diante de Deus, tá bom? Então, se você tem algum amigo que precisa de cura, que precisa realmente ser abençoado por Deus, se una com outros amigos, tire um tempo de oração juntos, intercedam por ele juntos, né? Clamem por Deus juntos, e eu tenho certeza que esse amigo será impactado. Terceiro, a originalidade deles, né? Nós somos muitas vezes tentados a repetirmos sempre a mesma oração. Senhor, nos abençoa, Pai, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa isso, abençoa aquilo. Mas Deus se agrada muito da originalidade, Ele se agrada muito da sinceridade do nosso coração. Então toda oração que nós fizermos precisa ser intencional. Eu quero repetir essa palavra, intencional. E o que é uma oração intencional? É aquela oração que você faz pensando no que está falando. Porque muitas vezes nós entramos no automático, né? Como a gente entra no carro, logo no comecinho, quando a gente estava aprendendo a dirigir, a gente entrava no carro e pensava: agora eu tenho que apertar a embreagem, agora eu tenho que apertar o acelerador, agora eu tenho que dar a sinaleira, mas depois a gente faz isso de forma automática, com a oração do mesmo jeito, né? Então Deus deseja que nós oremos de forma intencional, não no automático, tá bom? Presta bastante atenção nisso. Todas as vezes que você for orar, pensa antes de orar. Procura saber, faz uma relação do que você deseja falar com Deus, faz uma relação mental do que você deseja falar com Deus, você será original, tá bom? E, finalmente, a persistência. Esses amigos não desistiram diante da dificuldade, né? Havia uma multidão bloqueando a entrada da casa e eles pensaram, eles viram o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode fazer. A forma mais fácil seria passar pela porta, mas a porta está bloqueada, e agora o que podemos fazer? Eles tiveram uma ideia: vamos subir a escada, vamos baixar o nosso amigo através da coberta, né? Naquele tempo se construíam as casas, as paredes eram edificadas de pedra ou de tijolo, mas o teto normalmente era coberto com palha, né? Então eles afastaram aquela palha, eles afastaram aqueles caibros e ripas, né? E baixaram o paralítico, né? Então eu quero te incentivar, né? Te encorajar a fazer oração desse tipo, tá bom? O segundo ponto está lá em Marcos, capítulo 2,
de 14 a 17, que diz o seguinte: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Sabe, queridos, durante algum tempo, essa leitura foi um pouco difícil para mim. E foi difícil porque eu tinha um coração religioso, né? Um coração que olhava para as minhas atitudes, um coração que olhava para mim mesmo e dizia: poxa, eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa boa, Jesus não veio para mim, eu sou uma pessoa justa, Jesus não veio para mim, né? E depois de algum tempo, com entendimento, com a ajuda do Espírito Santo, com a revelação da palavra, eu pude perceber que o meu pensamento realmente estava errado. Eu não era justo, eu não era uma pessoa boa, né? E nenhum de nós é. A palavra é muito clara com relação a isso. Então Jesus, quando afirma isso, que ele veio para os pecadores, né, que ele veio para os doentes, ele não está afirmando que ele colocou de lado aquelas pessoas, entre aspas, boas. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele veio para aquelas pessoas que se reconhecem como pecadores, que se reconhecem como doentes, que se reconhecem como carecedores da salvação dele. Tá bom? Então você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa temente a Deus e ter absoluta certeza de que ele veio para você também, tá bom? Pode ter certeza disso, porque se você busca se relacionar com Deus, se você busca se aproximar da luz de Deus, essa luz de Deus vai te mostrar as tuas imperfeições. E quando você perceber que é imperfeito, não fique triste, né? Achando que você não vai para o céu. Não fique triste achando que Deus não se agrada de você. Não, não. Quando o Espírito Santo nos torna clara a nossa imperfeição, nos torna evidente o nosso pecado, ele não está nos acusando, tá certo? O Espírito Santo não é o acusador, tá bom? Mas ele nos dá o discernimento, ele nos dá a revelação, ele nos dá o convencimento do pecado. Mas não para que a gente fique se achando a pior das pessoas, não. Ele faz isso para que nós possamos nos arrepender e para que nós possamos afirmar a nossa dependência de Deus. Para finalizar, eu quero também conversar com você sobre o relacionamento que nós devemos ter com as pessoas que não conhecem Jesus, né? Durante muito tempo, as pessoas julgaram, né? Olha, esse publicano, essa pessoa é um pecador, como é que você pode comer junto dela? Naquele tempo, comer junto com alguém era dizer: eu tenho comunhão com essa pessoa. Essa pessoa com quem eu estou comendo é meu irmão, é meu igual. Por isso eles se escandalizaram quando Jesus comia com os pecadores. Mas eu quero deixar claro para você essa atitude de Jesus. Ora, se quando eu como junto com alguém, eu estou compartilhando a natureza com aquelas outras pessoas, eu estou compartilhando o que eu tenho e o que elas têm comigo, Jesus estava simplesmente fazendo o que ele veio para fazer. Lembra que a palavra nos diz, lá em Isaías, novamente, olha Isaías novamente aí, né? Ele trouxe sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, né? Sobre ele não havia nenhuma formosura, o que diz Isaías, né? E realmente Jesus fez isso, ele atraiu sobre ele a nossa natureza pecaminosa, ele atraiu sobre ele os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas imperfeições, tudo ele atraiu sobre ele. Na cruz, ele morreu para pagar por essas imperfeições, para pagar por esses pecados, para pagar por essas iniquidades, mas ele ressuscitou, porque em si mesmo não havia pecado.
porque nele próprio não havia pecado. Ele atraiu o pecado dos outros, ele atraiu a iniquidade dos outros sobre ele. Ele pagou um preço que ele não devia. Ele te comprou. Ele me comprou com o sangue dele, com a morte dele. Mas ele ressuscitou, e como ele ressuscitou, nós também podemos agora ter a natureza dele em nós. Então era isso que Jesus estava fazendo naquele momento. Ele estava compartilhando, ele estava prenunciando que ele compartilharia conosco, os pecadores, os necessitados, os pobres, porque nós somos pobres diante de Deus, porque nós somos pobres diante da sua majestade. Então ele estava compartilhando conosco a sua riqueza, a sua natureza abençoada. Amém? Então tenha consciência disso. Quando você está em Cristo, você tem comunhão com Ele. Hoje você tem a natureza de Deus em você. E a tua natureza pecaminosa foi vencida lá na cruz. Então não viva mais por conta, não viva mais da forma que a natureza pecaminosa exige, mas viva segundo a natureza de Deus que já está em você. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.